Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, queridos irmãos, boa tarde. Que a graça e a paz do Senhor Jesus encha seu coração e você seja abençoado nessa tarde, nesse culto de celebração ao Senhor. Nos alegramos com tantos irmãos estando conosco aqui hoje. Louvamos ao Senhor porque podemos estar reunidos congregando. Grande parte do Brasil ainda está fechado, ainda não podem, estão como nós estávamos fazendo uma live. Glória a Deus que nós podemos estar aqui hoje compartilhando dessa unção, dessa vida. Quero cumprimentar também os irmãos que estão conectados conosco através da live, pelo Facebook da Igreja Videira. Vocês também são muito bem-vindos, como o Lucas falou aqui, que a unção do Senhor alcance você, aonde você estiver. Aleluia, glória a Deus. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor. Nosso versículo base hoje é o que está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9. 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9. Pode voltar aí. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Esse versículo ele está num contexto que as pessoas muitas vezes não compreendem. Eu mesmo, as primeiras vezes que eu li isso aqui, a gente sempre relaciona com os mandamentos. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Então eu interpretava esse versículo da seguinte maneira: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles que amam a Deus. Mas o contexto ali do segundo livro de Crônicas, capítulo 16, não está falando de mandamento, não está falando de amar a Deus, nem no sentido do Velho Testamento. Está falando de fé. Está falando que o Senhor está passando os seus olhos por toda a terra para se mostrar forte para com aqueles cujo coração crê e tem uma fé operante, que tem uma atitude de fé. Nós ministramos alguns domingos atrás a respeito dessa verdade, que a fé ela vai produzir obras. A fé vem pela pregação, a pregação da palavra de Cristo, que vai ser gerada no nosso coração, mas ela vai ser manifesta através de obras, através de uma atitude. Então os olhos do Senhor estão passando por toda a terra, todos os dias, todos os tempos, para se mostrar forte, para fazer coisas extraordinárias, para fazer coisas inimagináveis, através da vida daqueles cujo coração crê completamente no Senhor, espera completamente no Senhor, aqueles que têm um coração voltado para Ele, para que seja um canal da manifestação do seu poder. Eu quero compartilhar hoje, é uma história impressionante. É um dos eventos mais extraordinários quando se fala de guerra na palavra de Deus, que aconteceu lá no Velho Testamento. É a história de dois homens que venceram um exército de mais de 30 mil homens. É algo extraordinário, é algo sobrenatural. Ninguém pode falar que isso aqui não tem o dedo de Deus, a mão de Deus. Foi quando dois homens, um homem de fé e o seu escudeiro, enfrentaram e venceram um exército de mais de 30 mil. Então a Bíblia mostra para nós, através dessa história, algo extraordinário, que foi feito através de um escolhido. Um homem que tinha a revelação de que foi escolhido por Deus, se colocou nas mãos dele, para que ele pudesse realizar essas coisas tão improváveis. Aquilo que nós vamos compartilhar aqui hoje é algo completamente, totalmente improvável, impossível de acontecer. Mas Deus operou através dos seus escolhidos. Você um dia foi um grande improvável. Isso é uma verdade. Todos nós ministramos alguns domingos atrás a respeito de que nós somos esses improváveis que fomos escolhidos. Isso é uma verdade. Agora que você sabe que você foi escolhido, esquece que um dia você foi improvável. Você não é mais um improvável. Quando nós ficamos lembrando que éramos improváveis, que estávamos perdidos nesse mundo, isso acaba trazendo um sentimento de comiseração, de que eu sou um coitado, que eu não sou nada. E isso era verdade antes, mas a partir do momento que você foi escolhido, mudou a sua história. A partir do momento que você se tornou um escolhido de Deus, você agora passou a ser esse agente para que Deus possa fazer coisas inimagináveis, extraordinárias através da sua vida. Então não há impossíveis para você hoje, que é um escolhido. Fala comigo: eu fui escolhido. Mais alto: eu fui escolhido pelo meu Deus. Eu sou o escolhido. E eu estou aqui
para ser um canal de coisas extraordinárias, inimagináveis. Eis-me aqui, aleluia. Então você não é mais um improvável. Através da sua vida Deus pode fazer coisas maravilhosas, extraordinárias, inimagináveis. Nós só precisamos estar na posição para ser esse canal. A história que nós vamos compartilhar é um grande exemplo para nós, para os irmãos, especialmente aqueles que querem experimentar coisas grandes em Deus, seja na vida pessoal, na família ou no ministério. Todos aqueles que têm grandes expectativas em Deus, essa história vai abrir os seus olhos, vai encher seu coração de fé, para que você possa agora ser esse canal da manifestação do nosso Deus. A verdade é que não importa a dificuldade ou o desafio que você esteja passando hoje na sua vida. Nós estamos vivendo um tempo de desafios, enfermidade, problemas financeiros, o risco de perder emprego, de faltar, mas nada compara ao desafio que esses dois homens enfrentaram aqui nesse texto. Nada se compara àquilo que eles experimentaram. Dois homens contra um exército de mais de 30 mil soldados. Aqui nós vemos a expressão do Deus dos impossíveis. O nosso Deus é o Deus do impossível. Nada é impossível para o nosso Deus, e todos os nossos problemas, todos os nossos desafios, todas as nossas batalhas, é uma oportunidade para o Deus do impossível fazer coisas extraordinárias através da vida dos seus escolhidos. Você é um escolhido de Deus, e você está nessa posição para experimentar coisas extraordinárias. Eu estou repetindo isso, porque é assim que Deus opera na nossa vida. Agora, em toda guerra, o contexto dessa história é uma guerra que estava acontecendo entre a nação de Israel, o povo de Deus, e o inimigo ali clássico, os filisteus. Em toda guerra nós precisamos conhecer o nosso inimigo e as armas que nós devemos usar contra esse inimigo. Nós precisamos conhecer as armas para combater esse inimigo. Essa história está relatada lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 13. O inimigo teme a arma. O inimigo teme as armas que nós vamos usar nessa batalha contra ele. Então lá no livro de 1 Samuel, capítulo 13, verso 19, está escrito. O contexto aqui é uma guerra. Estava acontecendo uma guerra entre Israel e os filisteus. Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada e nem lança. Nos dias de Saul, Saul era o rei nessa época aqui, Saul e Jonatas, seu filho, não havia espada em Israel, não havia armas, não havia ferreiros para fazer espada, porque os filisteus, o inimigo, havia proibido, havia tirado todos os ferreiros, aqueles que faziam, que preparavam as ferramentas, as enxadas, os arados, mas que também faziam enxadas. Então o inimigo conseguiu paralisar. Até quando Israel precisava de amolar suas enxadas, os seus arados, para trabalhar no campo, tinha que levar para os filisteus. Não tinha ferreiro em Israel, não tinha espada em Israel, não tinha arma em Israel para combater o inimigo. Os filisteus proibiram exatamente para que eles não fabricassem as armas. Israel estava oprimido, debaixo do governo dos filisteus, porque não havia armas para lutar o combate. Para nós hoje, o inimigo também teme a espada, teme a arma. O inimigo não nos teme pessoalmente. O inimigo das nossas almas, o diabo, ele teme é a arma com que nós vamos guerrear contra ele. E Paulo fala na carta aos Efésios, no capítulo 6, verso 17: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Israel não tinha espada, estava debaixo de opressão, porque o povo não tinha como lutar contra o inimigo. O inimigo tinha conseguido paralisar ali a fabricação de armas. Agora, para nós, a palavra de Deus é a espada com que nós vamos combater o inimigo. Não é a sabedoria, não é a força, não é a quantidade de dinheiro que você tem, ou o título que você tem no ministério. A arma que nós combatemos o nosso inimigo é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Nós vemos o exemplo do Senhor Jesus, quando foi tentado no deserto
pelo diabo. Ele foi tentado várias coisas, e ele nos deu o padrão e o exemplo de como nós devemos combater o nosso inimigo. Lá em Mateus 4, nós vemos o diabo falando para Jesus: transforme as pedras em pães. Jesus responde: está escrito. Pule aqui de cima do pináculo. Jesus respondeu: está escrito. Prostre-me e adore. Está escrito. Para todos os ataques do diabo, todas as tentações do diabo, Jesus falou uma única coisa: está escrito. E respondia com a palavra de Deus. Era como se o diabo viesse com a espada contra Jesus, e ele pegava a espada e defendia, e vinha do outro lado e Jesus defendia. Você pode imaginar essas guerras, essas brigas aí dos ninjas, né? Dois espadachins lutando ali, o diabo vinha de um lado, Jesus defendia, vinha do outro, Jesus defendia, até que chegou o momento que Jesus mandou: afasta de mim, Satanás. E ele prevaleceu contra a tentação, prevaleceu contra o inimigo, porque usou a espada do Espírito. Jesus, na hora da tentação: espera aí, diabo, deixa eu pegar a Bíblia aqui, deixa eu ver o que tem aqui para me defender. Jesus também não falou: não, Deus falou comigo, Deus falou comigo algo, ou falou: sangue de Jesus tem poder, né? Uma frase clássica que até os ímpios usam, né? No meio de uma dificuldade, de um desafio: sangue de Jesus tem poder. Jesus não usou nada disso. Ouvia pregação para defender. Jesus usou a palavra escrita. A espada do Espírito é o Logos, é o texto escrito. Quando o diabo falou para Jesus: se és filho de Deus, transforma as pedras em pães, Jesus usou um texto do livro de Deuteronômio: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Foi a defesa, foi o contra-ataque para anular ali a tentação do diabo. Cada investida do diabo, o Senhor usou a espada do Espírito para prevalecer diante daquela tentação. Então a mesma coisa deve acontecer conosco. O diabo pode se levantar contra você, produzindo medo no seu coração, qualquer tipo de medo. E nós estamos vivendo um tempo de muito temor, mas quando o medo começa a preencher nossa mente, nós devemos usar a espada do Espírito. Eu não tenho recebido o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas tenho recebido o espírito de adoção, pelo qual eu clamo ao meu Pai. O Senhor não me tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. É a espada do Espírito para resistir o medo no coração. O medo é a ausência de fé. O medo vem para paralisar diante das circunstâncias, mas nós devemos sempre estar posicionado. O nome do nosso Deus é Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira, a nossa vitória. Podemos falar para o diabo: se o diabo ameaça você com enfermidade, você pode agora defender, assim como Jesus fez. O Senhor já tomou sobre si todas as minhas enfermidades, as minhas dores, as minhas maldições, levou sobre si. Pelas pisaduras do Senhor, diabo, eu fui sarado. Nós temos orado todos os dias, temos confessado essa verdade todos os dias, temos prevalecido todos os dias. Nós precisamos conhecer a nossa arma para resistirmos na hora da batalha. Podemos falar: o nome do meu Senhor é Jeová Rafá. O Senhor é a minha cura. Resistindo. O maligno pode também se levantar contra você acusando: vai perder o emprego, vai passar necessidade. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir a minha vida, a minha casa, com todas as coisas. Segundo a sua riqueza em glória, há de me suprir de todas as minhas necessidades. É a espada do Espírito combatendo agora os ataques do diabo. Não é o seu patrão que ameaça você de passar necessidade. Não é a pandemia que ameaça você. Tem um inimigo das nossas almas que está aí produzindo medo, pânico. E nós devemos estar preparados para essa guerra, para essa batalha. O inimigo pode se levantar contra você falando de pecado, que agora você está nessa tentação, você vai cair e eu vou destruir a sua vida. Você pode se levantar sabendo isso, que foi crucificado com ele o meu velho homem, para que o corpo do pecado fosse destruído e eu não sirva mais o pecado como escravo. Aleluia. O nome dele é Jeová Makadesh, o Senhor que me santifica. Todas essas circunstâncias, esses desafios estão diante de nós o tempo todo, e nós devemos estar preparados para essa batalha. Agora, quando nós estamos no meio de uma guerra, todo o exército deve estar preparado, tendo uma arma e saber usar essa arma. Não adianta ter a espada aberta lá na sua casa, no Salmo 91, no Salmo 23. É necessário que você aprenda
a manusear a espada, aprenda a utilizar a espada, para que você possa prevalecer no dia mau. Nós somos o exército do Senhor. Uma das analogias que Paulo faz no Novo Testamento, além de ser a família de Deus, a lavoura de Deus, nós somos o exército de Deus, que estamos aqui para combater esse inimigo no tempo da nossa oportunidade. Mas olha o que aconteceu aqui no contexto lá de 1 Samuel capítulo 13. 1 Samuel capítulo 13, verso 22. Sucedeu que no dia da peleja, no dia do confronto, os dois exércitos ali frente um ao outro, não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas, porém se acharam com Saul e com Jonatas seu filho. Estava o exército ali preparado para a guerra, não tinha arma. Como é que você vai para a guerra sem uma arma? Estavam despreparados. Nós sabemos que na Segunda Guerra Mundial houve uma batalha ali na União Soviética, os alemães invadindo e mandaram os soldados todos para o campo de batalha, mas as armas não chegaram. Muitos soldados morreram ali porque não tinha arma para combater o combate. O inimigo chegou agora para a guerra e encontrou ali o exército completamente desarmado. Muitos têm morrido porque não têm usado a arma certa para combater o inimigo. Muitos têm perecido no ministério, na vida da igreja, porque não sabem usar a arma que o Senhor colocou nas nossas mãos. O Senhor Jesus falou: eis aí vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Mas Ele colocou na nossa mão uma arma, que é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Esse texto aqui mostra que não tinha arma em Israel, apenas Saul e Jonatas. Quando nós estamos falando de sermos esse exército do Senhor, Ele não precisa de muita coisa. Se tiver uma espada, nós podemos prevalecer contra o inimigo. Agora, no caso de Saul e Jonatas, isso acontece hoje na vida da igreja. Cada um de nós somos um valente, um soldado desse exército individualmente, mas como igreja nós fazemos parte desse poderoso exército. E aqui nesse contexto, nós aplicando para a igreja, é como se apenas o pastor e alguns líderes tivessem e soubessem usar a palavra de Deus. Nós enfrentamos desafios pessoais, devemos estar preparados. Mas uma pandemia, uma circunstância dessa que nós estamos vivendo, quem vai prevalecer é a igreja. E a igreja é o corpo formado por muitos membros. Então não basta que o pastor e alguns líderes saibam usar a espada. É necessário que todo o exército esteja preparado para combater esse combate. Primeiro, sabendo que há um inimigo, precisamos conhecer esse inimigo. A nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados, potestades que estão aí criando todas essas circunstâncias. Conhecendo o inimigo, agora nós precisamos nos preparar. Ninguém vai para a batalha sem antes organizar ali as suas armas. Se queremos conquistar território na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, nós precisamos estar preparados, tendo e sabendo usar a espada do Espírito. O inimigo, o diabo, não tem medo de título, cargo, não tem medo de ações individuais, não cede a pedidos: por favor, me dê licença. Não se expulsa demônio pedindo por gentileza, saia daí. Nós somos aquele povo que metemos o pé na porta, derrubamos as portas do inferno, entramos e tiramos as pessoas de lá. Nós somos um exército que ataca. Quando eu converti, que eu li a primeira vez Mateus 16, que Jesus fala que a igreja, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, eu imaginava que nós estaríamos fechados aqui num prédio e o inferno estaria nos atacando e nós estaríamos aqui e o diabo não conseguiria nos ferir. Mas é o contrário, é as portas do inferno que não vão prevalecer. Nós é que vamos invadir o império das trevas, nós é que vamos conquistar o território, nós é que seremos fecundos, vamos multiplicar, invadindo o império das trevas, expandindo o jardim do Éden que Deus confiou a nós. Somos nós, o exército de Deus que está aqui reunido, que vamos conquistar territórios se estivermos preparados para a batalha, cada um empunhando a espada do Espírito, não apenas defendendo, mas atacando. O inimigo, ele tem medo quando nós chegamos armados com a espada. Os filisteus colocaram Israel debaixo de opressão, porque conseguiram impedir que tivessem arma em Israel. E essa
é a verdade de toda a opressão que nós podemos passar. Toda a opressão que acontece nos dias de hoje está relacionado à falta da espada. Porque a palavra de Deus é a solução para todas as circunstâncias as quais você pode passar, seja na família, saúde, finança, ministério. Se nós deixarmos de cuidar uma determinada área da nossa vida, o diabo vai chegar e vai conquistar um espaço. Então nós precisamos estar preparados em todas as áreas. O inimigo não tem medo de um povo que faz muitas coisas. O inimigo não tem medo de um povo que carrega muitas coisas. O inimigo tem medo da arma, tem medo da espada. E foi assim com Jesus. Você pode imaginar, não, que agora eu sou pastor, que agora eu sou apóstolo, que agora eu sou o bispo, e agora eu tenho unção para resistir. Jesus não usou o título dele. Jesus era Deus, mas ele usou a espada do Espírito. Se o Senhor fez dessa maneira, é assim que nós devemos fazer também. O inimigo teme um povo que está preparado para o combate. Alguns meses atrás nós ministramos sobre o vale de ossos secos lá de Ezequiel. E aquele monte de improvável que estava ali no vale de ossos secos foi levantado como o quê? Um poderoso exército que tem armas para combater o inimigo. Um dia fomos aqueles ossos secos, não somos mais. Hoje nós somos os escolhidos, fomos feitos valentes do Senhor para combater essa batalha. Nesse tempo aqui, Saul era o rei de Israel. Do ponto de vista natural, Saul sobressaía todo o povo, do ombro para cima. Então Saul era aquele homem forte, né? Ele era o cara que tinha naturalmente, quando você olhava para ele, esse é o camarada que vai fazer todas as coisas. Mas você lembra quando apareceu Golias, né? Golias apareceu grandão e Saul ficou com medo. Aqui nesse tempo, Saul já não era um homem de fé. Ele já havia pisado na bola. Ele já havia oferecido sacrifício no lugar do sacerdote. Ele já havia se levantado contra a autoridade de Deus. Não era mais um homem de fé. Ele estava agora no natural, no nível da carne. Apesar de ter a arca da aliança, que nesse tempo estava com Israel, de ter o sacerdote do seu lado, de ter a estola sacerdotal, que era o sinal de que Deus fazia parte daquele exército. Mas para ele era tudo como se fosse uma religião. Era como se aquele crente, não, vou no culto dia domingo e está bom demais, né? Acontece algum problema lá na sua vida, na sua casa, e você fala, foi só eu ir para a igreja que as coisas começaram a desandar aqui. Isso acontece mesmo. Por que às vezes você está um tempo fora da igreja e quando você vem para a igreja acontece alguma coisa? É exatamente porque você acabou de pegar a arma. Você acabou de voltar para o meio do exército para combater esse combate. E aí o diabo já está colocando medo no seu coração para que você afaste do exército, para que você fique sozinho e não crie problemas para ele. Nós temos passado por algumas lutas como igreja, mas cada problema que aparece eu louvo ao Senhor, porque só aparece problema que nós estamos fazendo diferença lá no inferno. Todas as vezes que nós estamos fazendo diferença, então vai vir retaliações, vai vir batalhas. Agora essas retaliações não vêm porque nós estamos apenas congregando, porque nós estamos fazendo diferença. A cada dia pessoas estão ouvindo a palavra de Deus. A cada dia a fé está sendo acrescentada no nosso coração. A cada dia nós como igreja estamos sendo mais preparados para esse combate. E quando agora nós estamos na batalha, é certo que algumas coisas vão acontecer. E diante de todos os desafios, o que nós fazemos? Pegamos a espada do Espírito e vamos lá para destruir, para desfazer as obras do diabo. No casamento, na família, nos relacionamentos, naquilo que precisa. Nunca olhe na sua vida, você que é um escolhido de Deus, de maneira natural. Saul estava olhando de maneira natural. Ele não tinha uma fé operante. Podemos dizer que Saul tinha uma fé, mas era aquela fé parada. Vamos deixar Deus mandar o anjo lá destruir o exército, depois a gente vai. A fé operante é quando nós temos atitude, quando nós colocamos o pé na água, quando nós avançamos para cima do inimigo. E são essas pessoas que o Senhor está procurando. Aqui nesse tempo, Jonatas, filho de Saul, é quem estava andando com Deus. Jonatas, filho de Saul, foi aquele que Deus olhou e viu um coração que era totalmente dele. O versículo que nós lemos no início. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles
cujo coração é totalmente dele. Jonatas estava nessa posição. Jonatas era um homem que estava ali, ao contrário do seu pai, em fé. E os olhos do Senhor viu agora, e agora ele passa a se mostrar forte naquela situação. Quando o Senhor encontra essas pessoas, então ele vem agora para fazer coisas extraordinárias, coisas maravilhosas. Quando Deus encontra alguém como Jonatas, então agora ele pode agir, manifestando o seu poder. Olha o que aconteceu, está escrito lá em 1 Samuel, agora no capítulo 14, a partir do verso 1. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus, vamos lá para o meio do exército inimigo, que está do outro lado. Porém não o fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira de Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Cabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. Aías era o sacerdote que estava ali junto com Saul. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, e do outro outra. Uma se chamava Bozês e a outra Sené. Uma delas se erguia para o norte, defronte de Micmas, a outra ao sul, defronte de Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Fala, incircunciso. Porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Jonatas chegou e chamou o seu escudeiro, aquele que carrega o escudo, aquele que vai ali ajudar o soldado a combater na batalha, e falou para ele: vamos lá para o meio do exército inimigo. Ele não disse nada a Saul. O texto fala que ele não disse a Saul. Por que ele não disse para Saul? Porque Saul não tinha fé. Se ele falasse para Saul que ele ia para o meio do inimigo, Saul não deixaria ir. Da mesma maneira que Saul tentou fazer com Davi. Quando Davi foi guerrear com Golias, Saul falou: como é que você pode, tão jovem, guerrear contra aquele gigante? Aqui o impressionante, que Jonatas e seu escudeiro estavam cheios de fé, para entrar numa guarnição com 30 mil soldados. Olha o que o texto fala em 1 Samuel 13:5. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30 mil carros, 6 mil cavaleiros, e um povo em multidão como areia que está à beira do mar. Aqui nós vemos um homem com uma fé operante. O exército ali estava com o pai dele, 600 homens, já era muito pouco para 30 mil. Não tinha jeito de combater. E esses 600 não tinham espada. Mas Jonatas, que confiava no Senhor, chamou o escudeiro: vamos lá para o meio deles. Mas Jonatas fala uma palavra muito importante aqui. Ele chama os filisteus de incircuncisos. A circuncisão é uma palavra da aliança. Jonatas sabia que fazia parte da aliança. Ele usa essa linguagem da aliança. Lembra de Davi falando de Golias, lá junto com todo o exército? Quem é esse incircunciso filisteu? Para desafiar os exércitos do Deus vivo. A mesma fé que Davi teve lá para combater Golias, nós vemos Jonatas aqui agora tendo a mesma atitude. Ele sabia que apenas aqueles que eram circuncidados tinham o direito à bênção de Deus, porque fazem parte da aliança. E apesar de serem só 2 contra mais de 30 mil, eles se levantaram para ir lá. Jonatas tinha aquele versículo de Eliseu que nós compartilhamos alguns domingos atrás: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia. Em todas as nossas batalhas, mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Era 2 contra 30 mil. Nós podemos falar, Jonatas sabia: mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra eles. É uma fé operante para enfrentar um inimigo poderoso. Jonatas sabia que Deus não estava com eles, com o inimigo, mas estava com eles ali. Hoje nós somos o povo de Deus. Nós somos aqueles que fomos circuncidados, não na carne, mas no coração. Paulo fala isso na carta aos Romanos, no capítulo 2, verso 29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão, a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus.
Nós somos o povo de Deus. Nós somos aquele povo que está em aliança com Deus. E devemos falar exatamente como Jonas diante de qualquer desafio. Ainda que seja você e mais um contra um exército de mais de 30 mil. O Senhor nos ajudará nisso. Porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Jonas tinha uma fé tão operante que ele falou: para Deus não faz diferença ir um exército de 30 mil contra 30 mil ou ir 2 contra 30 mil. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para cuja aqueles o coração é totalmente dele. Todas as vezes que Deus acha alguém que o coração espera nele, coloca confiança nele, então ele vem agora para realizar coisas extraordinárias, porque ele é o Deus do impossível. O Senhor da aliança pode vencer com poucos ou com muitos, não faz diferença. Que diferença faz para Deus? Ser muito ou pouco. Para nós não importa o tamanho do inimigo. Você e Deus sempre vai ser a maioria. Qualquer batalha, qualquer desafio, você e Deus é a maioria. Porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. É o que Eliseu venceu todo o exército da Síria. O exército da Síria havia sitiado a cidade para pegar Eliseu, que estava criando confusão nas batalhas, revelando ao rei de Israel. E Eliseu estava em paz, porque ele sabia, falou para o moço Geazi: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Por quê? Porque Eliseu fazia parte da aliança. Ele era alguém que estava aliançado, circuncidado. Nós vemos Jesus também, ministramos semana passada. Sozinho Jesus expulsou uma legião de demônios, 6.000 demônios. Não teve que dar tapa, não teve que gritar, nada, só mandou: sai deles. Por quê? Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não há limite para aqueles que fazem parte da aliança. Não há limite para aqueles que foram escolhidos. Para nós é muito importante você saber que você foi um escolhido. Escolhido para coisas maiores, escolhido para coisas extraordinárias. Os improváveis ficam de longe com medo. Não, manda outro, manda Saul, que é mais fortão. Saul é maior. Não, para aquele que foi escolhido, não é impossível para o nosso Deus. E nós vemos que Saul, nessa história, ele simboliza a carne. E o escudeiro ali de Davi aponta para o espírito. Esse escudeiro de Jonas foi alguém, um exemplo de lealdade e de fidelidade. Olha o que ele disse, 1 Samuel 14:7. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será minha. A tua disposição será minha. Faze tudo que você tiver fé para fazer. É o que o escudeiro falou. Esse escudeiro aqui aponta para o espírito, e Saul aponta para a carne. Todas as vezes que nós estamos no nível da carne, a carne sempre vai desestimular e vai mostrar para você todas as dificuldades, todos os motivos pelos quais você não deve ir. Se fala com Saul: não vai não, João, você está doido da cabeça. Olha a quantidade de soldados que tem lá, olha o tanto de armas que ele tem, nós não temos ninguém aqui. A carne sempre vai desestimular você diante de qualquer desafio, mas o Espírito sempre vai falar como escudeiro: eis-me aqui contigo. O Espírito sempre vai levar você a encarar o desafio, a andar em fé. Sempre vai nos impulsionar, dizendo que vai conforme a sua fé. É o que Jesus fazia. Faça conforme a tua fé te salvou. O Espírito sempre vai levar você na fé, a carne sempre vai tirar você da fé. Agora nós vamos ver no texto aqui, que foi esse escudeiro que realmente matou o inimigo, não foi Jonatas. Então, se Jonatas estivesse sozinho, não tivesse esse homem leal e fiel a ele, ele não teria tido essa atitude e esse resultado da sua fé operante. 1 Samuel 14, a partir do verso 8, está escrito: disse, pois, Jonatas: eis que passaremos àqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Naquele texto passado fala que eles iam subir por um caminho que era íngreme do lado e íngreme do outro. Então era como que uma fenda na rocha que eles subiriam. Então não tinha espaço para um exército vir combater eles. Era apenas um caminho que eles estariam seguindo e iam enfrentar soldados nesse caminho. E ele diz: passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles.
Se nos disserem assim: parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se escondiam. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e a seu escudeiro e disseram: subi a nós, e nós daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás. E os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens, em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para um lado, outros para lá. A atitude dos filisteus que estavam ali era de confiança. Olha lá, está vindo dois agora, estão saindo dos buracos, porque o exército de Israel sem arma estava escondido nos buracos, nas cavernas, nas sepulturas. E de repente eles viram dois saindo, confiantes. Como é que eles podem nos vencer? Eram mais de 30 mil, e do outro lado apenas 2. Mas Jonatas falou para o seu escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Aqui nós temos um princípio muito importante para a igreja. Jonatas não falou: sobe atrás de mim, que o Senhor já entregou eles nas minhas mãos. Jonatas sabia que a fé dele alcançaria todo Israel, que a atitude dele abençoaria toda a nação de Israel. O Senhor não entregou na minha mão, entregou nas mãos de Israel. Ele estava consciente de que a bênção era para toda a nação. A mesma coisa acontece na vida da igreja. Toda bênção, todo milagre, toda unção, toda revelação, toda multiplicação, ou qualquer outra coisa que o Senhor opera no nosso meio, é dado para servir todo o corpo, para abençoar todo o corpo. Pessoas que reivindicam para si, fruto de uma atitude de fé individual, acaba não prevalecendo. O nível de fé de 2 homens aqui, de um especialmente, era consciente que seria para abençoar toda a nação. No final todos serão abençoados. O milagre que Deus realiza na sua vida é para abençoar a igreja, para produzir fé, para que outros possam ter fé, para poder fazer a mesma coisa. Tudo aquilo que você recebe da parte de Deus deve ser compartilhado, testemunhado, para a edificação do corpo de Cristo. Agora, a forma com que o Senhor concedeu a vitória a Jonatas foi para envergonhar o inimigo. Tudo que Deus realiza através da nossa vida contra o império das trevas é para envergonhar o inimigo, para mostrar para ele que Deus é poderoso e usa aqueles que eram improváveis para realizar obras extraordinárias. Mas o maior milagre que aconteceu não foi o fato aqui de Jonatas ter passado por esse caminho com seu escudeiro. Nós vamos ver aqui agora que na verdade eles mataram 20 homens. Jonatas e o seu escudeiro, daqueles mais de 30 mil, mataram 20. O maior milagre aconteceu lá no meio do restante, que a Bíblia fala que houve um terror de Deus, que a terra tremeu, e eles ficaram malucos lá e começaram a matar um ao outro, correndo de lá para cá, de cá para lá, e começaram eles próprios se matarem. E aquele exército de mais de 30 mil foram desbaratados. Como é que Jonatas fez para matar esses 20 lá? Era um caminho estreito, e o texto fala que Jonatas subiu de gatinha. Jonatas subiu e falou para o escudeiro: vem atrás de mim. Então Jonatas começou a subir na frente nesse caminho, entre as 2 montanhas, e o escudeiro veio atrás. Mas Jonatas foi de gatão. Ele foi de gatão. Quando eles iam aproximando do primeiro soldado, o soldado só via o escudeiro, e vinha para atacar ele, tropeçava em Jonatas, caía, o escudeiro matava. E eles continuavam andando, Jonatas de gatão. O outro soldado vinha, tropeçava em Jonatas, caía, e o escudeiro matava. 20 foram mortos assim. E quando agora a guarnição toda, vendo aquela cena, os soldados estão morrendo, sem nada, como é que pode? Criou-se a confusão.
E o anjo do Senhor chegou ali, produziu toda essa confusão, e eles começaram agora a atacar um ao outro. Algo extraordinário. A Bíblia fala, diz que por isso houve grande espanto no meio do exército e a terra tremeu. Tudo passou a ser terror de Deus no meio deles. Nessa confusão mataram um ao outro. E aí nós vemos, por causa da fé de um homem e da lealdade do seu escudeiro, um exército com mais de 30 mil homens foi desbaratado e derrotado. O Senhor concedeu a vitória improvável ao seu escolhido. Para nós hoje, as nossas vitórias são improváveis. Não somos nós que somos improváveis, a vitória é improvável. O Senhor concede essas vitórias improváveis aos seus escolhidos. Nós somos como Jonatas. Você é como Jonatas, um escolhido e chamado, como Jesus falou, para obras maiores. Foi Jesus que disse que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores. Qual que é a chave desse versículo? Crê. Se você tiver uma fé operante, como Jonatas teve aqui, você fará as mesmas obras que o Senhor fez e outras maiores fará. Não é impossível para os escolhidos de Deus. Assim serão todas as vitórias do Senhor na nossa vida. Extraordinária. Quando o Senhor Jesus bradou lá na cruz, está consumado. Depois de toda a obra realizada, Jesus falou, está consumado. Também houve um terremoto. As trevas também cobriram a terra. Aquele era o sinal de que o inimigo havia sido derrotado. E agora o terror de Deus havia vindo sobre o diabo, sobre o inferno. A mesma coisa que aconteceu com Jonatas se levantando contra o inimigo, os filisteus. Jesus provou lá na cruz, vencendo o nosso inimigo. Pela obra da cruz, nós falamos domingo passado, nós fomos aproximados e nos tornamos povo de Deus. Paulo fala na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, que consumou a obra na cruz, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Nós nos tornamos o povo da aliança. Hoje nós celebramos a ceia. A ceia é o sinal da aliança, da qual nós fazemos parte, da qual nós fomos circuncidados no coração, no espírito, da qual nós fomos escolhidos. Paulo fala na carta aos Efésios, do capítulo 1, verso 3 ali, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Nós fomos escolhidos por Deus, mas não fomos escolhidos apenas para sermos crentes, fomos escolhidos para sermos agentes de coisas extraordinárias, de coisas inimagináveis. Nós precisamos tomar esses homens de Deus na palavra e nos identificarmos com ele. Qual é o tamanho do desafio que você está passando hoje? Qual é o desafio que talvez essa pessoa que estava aqui, que o Senhor falou a respeito do seu filho, é um desafio inimaginável. Quem poderá mudar a história do meu filho? Se você é um escolhido, Deus pode fazer coisas extraordinárias, sobrenatural. Você pode chegar na sua casa hoje, seu filho está lá arrependido, pedindo perdão para você. Coisas inimagináveis. Se nós vivermos a vida no Espírito, com essa fé operante, então nós veremos a vitória do Senhor sobre o inimigo, em todos os seus planos. Se queremos e seremos um canal de bênção para todo o corpo de Cristo. E é exatamente isso que Deus tem para nós hoje. O Senhor tem preparado para nós coisas maiores. Nós temos visto o testemunho, o pastor Aloysio tem feito live com homens de Deus. Todos eles têm a mesma percepção, que nós estamos às portas de um grande avivamento. Coisas extraordinárias Deus vai fazer no meio dessa pandemia, para salvar milhares, talvez milhões de pessoas. Nós não precisamos ter medo do inimigo, não precisamos nos preocupar com o tamanho ou com a força do inimigo. Para o Senhor não faz diferença quantos irão contra o inimigo. Faz diferença se achar pessoas cujo coração é totalmente dele. Empunhando a espada do Espírito, nós podemos falar como Jonatas: o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. O que o Senhor está procurando hoje, no meio dos escolhidos, são homens e mulheres que têm essa atitude de fé, de ter um coração que é totalmente confiante nele,
para que Ele possa realizar coisas extraordinárias e inimagináveis. Foi para isso que o Senhor gerou, estabeleceu, deu autoridade para a igreja, para destruir o poder do inimigo e expandir o reino de Deus. Cada pessoa que é acrescentada à vida da igreja, o território está aumentando. Cada pessoa que se converte, nós estamos expandindo o reino de Deus. No próximo sábado nós estaremos aqui. Falei para os irmãos, um dia de salvação, um encontro com Deus, aonde o Senhor estará fazendo coisas extraordinárias, através da vida dos seus escolhidos, que estarão aqui com atitude de fé. O Senhor tem nos dado a oportunidade de sermos esses agentes de coisas sobrenaturais. Será um dia de salvação, cura, libertação e poder do Espírito Santo. Por que isso vai acontecer? Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Essa mensagem de hoje, palavra de Cristo, para gerar fé no seu coração, para você se levantar, para convidar pessoas, para trazer pessoas, para que Deus possa operar o milagre extraordinário da salvação. Salvação não é quando a pessoa converte o seu não. Salvação é quando nós entramos no império das trevas, a pessoa debaixo do governo de Satanás, e arrancamos ela de lá através da oração. Essa semana nós estaremos orando para esse evento de sábado. Nós estaremos nos colocando diante de Deus, armado com a espada do Espírito. A espada do Espírito é a arma que vai fazer com que as portas do inferno não prevaleçam, que vai fazer com que tudo que está errado seja arrancado, toda maldição, que vai desfazer as obras do diabo, na sua família, nas suas finanças, na sua empresa. É a arma do Espírito, essa espada do Espírito, que nós podemos usar para desfazer as obras do diabo. Queria chamar a equipe de louvor aqui em cima. É importante que você saiba que você é escolhido, que você foi escolhido não por causa dos seus atos, que você era gente boa. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Essas crianças que foram consagradas aqui hoje, elas foram escolhidas muito antes de Deus falar, haja luz. Antes de Deus falar, haja luz, o Deus Criador, o Elohim, elas já haviam sido escolhidas como nós fomos escolhidos. Então não tem nada a ver com o que você fez, está fazendo ou vai fazer. Tem a ver com o que o Senhor fez. Eu afirmo hoje, você é um escolhido de Deus, separado para ser um canal da manifestação do poder de Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, extraordinariamente mais, inimaginavelmente mais, conforme o seu poder que opera na vida dos escolhidos, na sua vida. Queria convidar você a ficar de pé nessa hora. A revelação de que você foi escolhido pelo Deus Todo-Poderoso para ser um canal da edificação da igreja, da mudança desse mundo, vai levar você a ter atitude como Jonas, de não olhar para o tamanho do inimigo, de não olhar para o tamanho do desafio, porque para o meu Deus, para mim talvez seja muito grande, mas para o meu Deus não há nada que seja impossível. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e orasse ao Senhor, para que essa verdade queime no seu coração, e você não se atemorize diante das circunstâncias, que o Senhor possa colocar a espada do Espírito na sua boca, diante dos desafios, que você tenha a espada do Espírito queimando na sua mão, para resistir aos ataques do diabo. Fala para o Senhor nessa hora, que o Senhor possa capacitar você e usar você. Pai, no nome de Jesus, nós oramos nessa hora, ó Deus. Oramos porque cremos que a Tua palavra produz fé no nosso coração. E assim como o Senhor usou poderosamente Jonatas, ó Deus, e o seu escudeiro para vencer um exército de mais de 30.000 soldados, o Senhor pode usar cada um de nós, cada um dos meus irmãos, ó Deus, para mudar a história da sua casa, para mudar a história da sua família, para ser um agente de coisas extraordinárias, para a mudança da realidade na nossa nação, no nosso estado, na nossa cidade. Nós oramos hoje, Senhor, para que o Senhor venha incendiar o nosso coração, para que de maneira objetiva, com uma fé operante, possamos nos levantar a partir desse culto, ó Deus, para convidar pessoas, para ministrar sobre a vida delas, para quebrar toda a cadeia do inferno que está prendendo a vida delas. Nós concordamos em oração nessa hora, ó Deus,
ligando essa verdade aqui na terra, no coração de cada um dos irmãos, para que hajam como verdadeiros valentes do Senhor, que empunham a espada do Espírito para fazer a diferença aonde quer que eles estejam. Assim nós oramos hoje, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Nós somos a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não prevaleceu no Coliseu, não prevaleceu em nenhum momento da história. Nós cantamos esse cântico porque essa é a verdade. Nesses 2000 anos a igreja prevaleceu. Então enche o seu coração de fé nessa hora. Enquanto os irmãos vão distribuir os elementos da ceia, cante de todo o coração, porque você é a igreja do Senhor. Amém. Diga glória a Deus. Aleluia. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja.